Bom, certo. Então, aproveitando que o carro está aqui em Cavaletes, quero aproveitar e fazer um serviço aqui na transmissão, já que eu tenho certeza que há muito tempo não se faz, que é trocar o óleo da transmissão. Então, aqui é o bujão de enchimento e o bujão de drenagem tá logo abaixo aqui, né? Ali, ó, tá? Vamos ver se eu consigo tirar esse óleo, vamos ver o aspecto que ele vai sair e eu já vou aproveitar para completar ele. Nunca abri isso aqui, nesta Brasília. Certo era eu estar fazendo com a transmissão quente, mas como esse carro não liga há mais de um ano, eu acredito que todo o óleo já desceu por gravidade até o fundo da carcaça do câmbio. E eu preciso trocar, porque a caixa seca, ela é um bom indício. Pode ser que esteja boa, mas também pode ser que tenha pouco óleo. Vamos ver aqui. Eu acredito que é para sair um óleo bem escuro aqui. Realmente. Olha aí, ó. E vamos ver a quantidade total que vai sair daqui. Eu já estou vendo que o bujão está extremamente sujo, contaminado. Bujão magnético. Vou deixar ele aqui para limpeza. E vamos ver. Cheiro típico de óleo de transmissão. Um cheiro ácido. Uma consistência, uma viscosidade bem elevada. E tá indo. Confesso que tá escuro, mas não tá tão ruim. Já vi coisa pior, viu? Então é isso. Vou deixar escorrer bastante aqui até drenar o máximo. E vou completar com óleo novo, que são 2,5 litros. Ou completar pela lateral até que comece a vazar, certo? Então é isso aí. Bom, agora aqui o motivo principal de por que é importante a gente trocar o óleo da transmissão periodicamente. Cada 30 mil quilômetros ou um ano. Então vocês estão vendo aqui o bujão de drenagem, olha só como ele está com uma borra, uma massa de lubrificante velho aqui. Vou botar um pouco de thinner. Vamos ver se eu consigo diluir isso aqui para ver. Pode ser gasolina também. Certo? Deixa eu... Vamos ver o que vai sair daqui, ó. Já está bem escurecido aqui, né? Olha aqui, ó. Olha o que surge debaixo dessa massa suja do lubrificante. E ó, tá bem escura a borra aqui, hein? É o ímã. É o ímã, que é o captador magnético de limalha, de resíduos da transmissão, normais da operação, né? A transmissão do Volkswagen é bem robusta, mas mesmo com óleo na operação normal, há um desgaste, uma fricção das engrenagens e ela acaba soltando pequenas limalhas, né? A mesma coisa que acontece no motor, na verdade, né? E elas vão parar aqui, ó. Então toda essa massa é consequência disso. Deixa eu ver, não está 100% limpo, mas... Olha ali, ó. Tá? Vou limpar melhor isso aqui, vou deixar ele perfeitamente limpo para poder ser reinstalado na transmissão corretamente. É isso aí. Então, cada uma vez por ano ou 30 mil quilômetros é recomendada a troca do óleo mineral de transmissão do seu Volkswagen. Notem aqui como a limalha é persistente, ó. Toda essa parte aqui, que parece cabelos, fiapos, né? Ela é a limalha, ou seja, são partículas metálicas oriundas do atrito das engrenagens que vão acabar parando aqui nesse ímã, tá? Esse ímã central aqui. E, ó, eu não terminei de lavar ainda, tá difícil tirar tudo isso aqui, ó. Isso aqui é resultado de anos e anos, um período muito longo de esforço contínuo, que o óleo ajuda a tirar e o bujão tem essa função primordial. Por isso que isso aqui deve ser encarado com uma manutenção constante no seu carro. Porque a transmissão do Volkswagen é mais difícil de ser consertada do que o motor. Ela exige muito mais conhecimento ferramental e métodos do que o motor, né? Então tá aqui, ó, pessoal. Limalhas são esses resíduos de
de atrito, de trabalho dos componentes mecânicos. Olha, juro pra vocês que eu não tenho culpa pela originalidade do carro, mas olha lá, ó, B, Brasil, Volkswagen e aquele triângulo, o símbolo da fundição Tupi, fornecedora original dessa peça. Vai ser restaurada também. Beleza, amigos, então tá aqui, ó. Trabalhei nas panelas, né? Mandei trabalhar as panelas, os tambores, o freio, para quê? Para essa diferença aqui, né, de encosto diminuir. Então vamos começar a montar o freio traseiro, certo? Ó, sai assim, essa é a grande facilidade da panela da Brasília. Olha lá, ó, tá? Tem essa parte de encosto e a flange da ponta de eixo, né? E as lonas, por que as lonas estão assim, ó? Tô tirando essa fita aqui de isolamento. Por quê? Porque eu pintei as sapatas do freio, tá? É um capricho a mais, né? Não que fosse necessário, mas a gente quer abrir isso aqui depois e ficar tudo, né, bem limpo, bem apresentável, né? Então deixa eu tirar essa fita aqui. Eu já deveria ter feito, mas eu queria realmente mostrar para vocês. Isso aqui, oficinas de primeira linha fazem assim, né? Claro, desde que o profissional mecânico que vá pegar no veículo tenha tempo, né? Que o cliente seja bem compreensivo, né? Porque qualidade não rima com velocidade. Isso é uma verdade universal. Em português rima. Certo? Então tá aqui. Deixa eu pegar um pouco de thinner e tirar o excesso aqui de cola dessas lonas. Isso não tem problema, tá? Material de fricção. Você só não pode deixar produtos de petróleo ter contato com ele, produtos oleosos, graxa, o óleo da transmissão mesmo, né? Outra coisa similar. Deixa eu... Opa, um pedacinho de fita aqui. Isso. Certo, a lona. Então a lona ela tá em bom estado, já foi medida, tanto na altura, né, nessa espessura dela. A largura é padrão da Brasília, né, 45 milímetros, se eu não me engano. Aqui 4 e alguma coisa, 4,5, não me fale memória, eu tô sem o manual técnico aqui, mas é isso. Então lona e sapata de freio pintada, pronta para ir para o lugar que é aqui. Tá? Vocês me desculpem o ângulo da filmagem, mas é que o meu suporte aqui de celular ficou defeituoso de uma hora para outra. E a minha equipe de produção hoje está de férias. Vocês sabem que eu estou brincando, né, pessoal? Aqui a gente faz tudo por conta própria, inclusive a filmagem. Espera aí, vamos tirar essa fita de isolamento aqui. Isso aqui ficou algumas semanas aqui embrulhada. Para vocês verem que eu deixei bem protegido. Certo? Olha aí, ó. Agora eu tô perdendo tempo com pequenas coisas aqui. Não deveria. Para vídeo é tempo perdido. Opa. Venha, fitinha, venha. Isso aqui tá bonito. Tá bonito o freio. Então, não fique tímido. Isso. Olha lá, grudou. Aqui. Isso aqui depois vai sofrer uma fricção tão grande que não vai nem se lembrar que um dia teve fita ou cola aqui, sabe, pessoal? Então, ó, novamente aqui o desengraxamento. Eu já havia feito isso várias vezes, lixei essas lonas também, né? O que seria o certo tecnicamente fazer aqui? Substituir a peça. Mas como ela está em ótimo estado, e eu acredito que seja uma lona de primeira linha, então eu posso continuar usando, especialmente porque o tambor aqui
é novo. Então eu tenho bastante superfície aqui. Tá? Então não há necessidade de trocar a lona se ela está em bom estado. Os rebites aqui ainda estão bem afundados, né? Ou seja, eu tenho profundidade suficiente para operar aqui. Então dá tudo certo. Então tá, se vocês puderem estar vendo aqui, o conjunto do freio traseiro é assim. Então duas sapatas, uma com essa haste de acionamento aqui, que é o freio de mão propriamente dito, vai engatar aqui no cabo do freio de mão. Todo o conjunto de molas de retração, essa aqui é a mola principal, que trabalha entre as duas sapatas, apoiada nesta barra, que vai aqui, tá? Se vocês olharem a disposição do freio, o freio de roda, o freio a tambor, por que ele é assim? Ó? Esse é o símbolo universal de freio. Por quê? Porque os primeiros freios automóveis eram assim. Então você olha o símbolo de freio nos carros modernos, com a exclamação no meio, vem daqui a origem dele, certo? Então continuando. Outras duas molas de retração que vão na parte de baixo aqui. Molas de balanço, tá? do conjunto aqui no prato do freio. O pino que segura, são dois. Né? E o que mais que faltou? Praticamente... e o cilindro de roda, que está aqui em cima. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui vai o cilindro de roda. Eu vou buscar ele daqui a pouco e vou colocar. Então, para montagem, tudo que a gente precisa praticamente está na mão. Então agora é um procedimento de encaixe aqui, fazer um pouco de força, porque essas molas aqui, todas essas têm uma tensão muito elevada e às vezes a gente não consegue colocar de primeira, né? Mas a hora que eu montar o conjunto aqui do freio vai estar tudo certinho, ok? Então até daqui a uns segundos. Certo, pessoal, eu ia mostrar para vocês a montagem ao vivo do conjunto do freio, mas não consegui, porque me tomou muito tempo e acabei ficando sem espaço na câmera para filmar. Então vou mostrar já o resultado aqui, ó. 95% pronto, faltando apenas o cilindro de roda, que é o nosso elemento hidráulico, e a linha, tá? Bom, então vocês estão vendo aqui a lona do freio e a sua respectiva sapata, duas, tá? Elas vão montadas assim, então dá para vocês apreciarem bem de perto os detalhes, ó, tá? Vocês têm aqui a barra que faz o acionamento em conjunto desse sistema, a mola de retração, trava da mola. Essa sapata tem a diferença de ter esse braço, que olhem só que interessante, ele vai ligado no freio de mão, no cabo do freio de mão, tá? Então, o freio de mão inicialmente aciona essa lona e em conjunto ela vai puxar outra. E o freio de estacionamento, o freio de mão do carro, é acionado pelas lonas em conjunto da mesma forma que seria feito no freio do pé. Porém, ele fica pressionado constantemente, tá? Então, aqui a flange da ponta de eixo, que é um detalhe interessante da Brasília e dos Volkswagen maiores, tá? Essa parte aqui com a porca da ponta de eixo fica fixa no carro, tá? Então facilita bastante eventuais inspeções aqui no freio, em caso de problema ou até regulagens, tá? Aqui o elemento de fixação das sapatas, né? Uma mola e uma trava. Ela é uma mola porque isso aqui pode vibrar, né? Ele tem uma elasticidade junto com o movimento do carro. Ali outro elemento igual. Aqui embaixo os dois elementos de regulagem da distância das lonas em relação ao tambor, a pista do tambor. Você também tem acesso por trás aqui, ou seja, por fora do carro, quando o tambor estiver cobrindo tudo isso aqui. Então você tem um para cada lona, certo? E por fim nós temos aqui, dos mesmos fabricantes do módulo lunar, é isso mesmo, dos mesmos fabricantes que fizeram o módulo lunar, que foi para a Lua em 69, TRW, licença Varga, que é a empresa brasileira, o cilindro de roda, ok? Esse é o elemento hidráulico. Esse pequeno cara aqui faz o acionamento das duas sapatas de freio aqui, tá? O fluido, o óleo penetra aqui dentro, empurra esses dois pistões, que agora eles estão expandidos, olha lá, tá? Aciona, ele empurra os pistões e aciona o freio. Então, eu vou colocar isso aqui para terminar. E por último, o tambor ou panela que cobre tudo isso aqui. E a parte do freio traseiro pode ser considerada finalizada. Pronto, pessoal, tá aqui. Fechou. Foi necessária uma pequena correção nessa barra aqui, porque as lonas elas não recuavam o suficiente, né? Então agora é isso aqui, ó. Agora o nosso tambor, né, ou panela, pronta, já retificada e pintada, né? Agora simplesmente ela vem aqui pro lugar, ó, tá? Fazendo a cobertura, né? Deixa aqui, ó.
né, ó, fazendo a cobertura da roda traseira. Aí eu posso usar inclusive esses parafusos aqui que são originais, né, Allen, tá? Pintei também. Aí, ó, certo? Claro, tô só colocando a mão, mas eu vou, na hora de colocar as rodas, sangrar o freio, né, eu vou fazer todo o aperto correto, né? Então deixa eu só dar uma... Só tô colocando aqui para fechar mesmo, né? Beleza? Isso aí. Ok, então vamos completar a caixa. Esse é o bujão lateral, ou seja, o bujão de enchimento. Eu vou tentar usar esse funil. É uma operação bem difícil, porque o óleo de caixa é bastante denso, né? A viscosidade dele é 90, então ele demora para descer, ele tem pouca fluidez. E eu tenho que segurar o funil com uma mão e com a outra colocar o óleo. Mas esse é o procedimento completo, com 2,5 litros ou até vazar. Vazando pela borda daquele furo ali, sinal de que a caixa está no seu nível correto de operação. Tá feito.